Então, pessoal, para a gente começar a atividade de hoje, antes de começar, eu vou dar uma repassar. A atividade que a gente vai fazer hoje vai ser fazer os guarda-corpos da escada, aí tem o guarda-corpo da rampa também para a gente fazer, e dessa passarela. São 3 situações que a gente tem de guarda-corpo nesse projeto dessa casa. Então, antes da gente começar a fazer os guarda-corpos e depois a gente fazer o janelão da sala, que vão ser a atividade 1.6, eu queria só mostrar aqui rapidamente como é que ficou a escada e alguns pontos para a gente entender. Então, eu estou aqui na planta do pavimento inferior, né? Então, a minha escada está começando aqui. Eu precisei, né, na hora que eu parei para fazer e analisar com mais calma, eu vi que a escada ia ter um problema aqui, que é bem comum e que no Revit é bem bom da gente visualizar, que é um problema de altura. Se eu pegar nesse corte XX aqui, eu fiz um corte aqui para poder ver essa situação. Eu tenho um piso aqui acima, tem um elemento aqui acima, eu tenho que ter uma altura mínima para eu poder passar aqui. Então, se eu fizer tirar uma medida aqui, deixa eu fazer com a cota que é mais fácil de vocês enxergarem. Eu pegaria o degrau aqui, acho que até esse aqui ainda estaria, né, sujeito a pessoa poder bater a cabeça naquela laje ali. Então isso é uma coisa que a gente tem que checar sempre quando for fazer escada. Aqui eu estou com 2,43, então está ok ainda de altura. Então é uma coisa legal de vocês checarem, né, vai na planta, faz um corte, né, tem a facilidade de fazer um corte rapidamente aí, e visualiza essa altura, que a gente fala que é a altura de passagem, né? Tem uma altura mínima aqui de 2,10, 2,20, no mínimo 2,10, alguns lugares exigem no mínimo 2,20 para aprovar, né? Corpo de bombeiro, questão de segurança e tal. Uma outra coisa que eu tive que fazer foi, então, para resolver esse problema da altura, eu cresci um pouco esse piso aqui, alinhei ele um pouco mais para dentro, então cresci ele para cá, ele passava bem rente aos pilares. Cresci um pouco para cá e ajustei essas paredinhas que tinham aqui, né, para poder criar a entrada da escada. Eu cortei a parede, ela acaba de um lado e de outro. Nessa vista aqui, eu não sei se vocês conseguem enxergar daí, mas eu tenho cinzinha aqui no fundo. Eu liguei aquela subjacência, que é aquele recurso aqui, subjacência, que eu enxergo, né, tenho a referência do pavimento de cima. Eu uso isso apenas temporariamente, eu nunca deixo isso em definitivo no desenho, não. Mas muitas vezes a gente precisa de checar essa subjacência para poder ver referência do pavimento de cima, né? Então, minha escada está começando aqui, eu fiz um patamar, eu vou editar ela lá em cima. Então, ela está chegando em algum ponto aqui da passarela, se desenvolve, o patamar acabou ficando em L. Eu fiz isso para poder ajustar a posição ali dos degraus, dos lances. Então, aqui, se eu pegar e editar, como é que eu fiz esse patamar ficar em L desse jeito? Você pode mover o lance independentemente. Posso mover ele para cima ou para baixo, o patamar vai se ajustar automaticamente. Então eu fiz isso para poder alinhar o patamar com a linha do piso aqui em cima, né, que é a linha da passarela, ele tem que chegar junto da passarela, e para poder alinhar também com o ponto onde a escada começa lá embaixo. Esse ajuste do patamar também é legal para a gente... não sei se vocês usaram esse tipo, né, eu usei essa com apoios. Então eu estou com uma escada que não tem espelho, eu desliguei a peça do espelho e editei aqui o apoio para poder fazer esse apoio lateral.
Então, quando dá o patamar, isso aqui costuma ficar meio truncado, esse encontro dos apoios. Então, na hora que faz um L, ela fica mais suave também. Então, a edição dos elementos eu já mostrei, não vou voltar aqui de novo, né, mas só para... já tem os vídeos sobre isso, então só para vocês entenderem alguns ajustes que eu fiz. O que mais que eu tenho que mostrar aqui da escada? Acho que é isso, né? É legal sempre... Aqui, ó, eu fiz dois cortes, um que eu chamei de XX e YY aqui, para poder enxergar o desenvolvimento dos lances, né? Isso ajuda muito. A vantagem de se usar o BIM e você ter o modelo e essa facilidade de fazer um corte, né? Para você entender o que está acontecendo, é mais fácil. Então, acho que é isso que eu tinha para mostrar da escada pronta. Então, vamos começar agora a editar os corrimãos. Eu vou pegar um outro arquivo aqui que eu já tenho pronto. Eu vou pegar o final aqui, né, só para mostrar os elementos que a gente vai ter que trabalhar e reconhecer para a gente poder ajustar o corrimão os corrimãos e guarda-corpos, né, de escada, rampa ou de qualquer outra situação. Então, alguns elementos básicos, né, e como que o Revit dá esses nomes. Essas peças horizontais, né, os perfis horizontais, quando a gente vai trabalhar com corrimão e guarda-corpo, nós vamos trabalhar sempre com elementos que são perfis, né? Eu vou fazer aqui perfis simples, ou circular, ou retangular, mas você tem como fazer outros tipos de perfil também, né? Dá para ir detalhando isso mais. Mas então a gente tem um perfil com a função de corrimão, que ele vai chamar na versão em português aqui, acho que é corrimão mesmo. Então, essa peça de cima e todas as peças horizontais ou que vão acompanhar o desenvolvimento do lance da escada. Então, isso são os corrimãos, né, que o Revit vai. Aí a gente tem como ajustar altura, posição, tipo de perfil, material dos corrimãos. Os outros elementos são os balaustres, né, que são postes, os pontos de apoio da escada. Então aqui eu destaquei dois que a gente consegue configurar, assim, que as ferramentas do Revit permitem a gente fazer mais diretamente, assim, né? Esses de início e fim, né? Aqui eu tenho um corrimão, eu prolonguei ele ao longo desse muro, ó. Então eu tenho, isso aqui eu vou definir um percurso, eu já mostro, e aí ele vai colocar um balaustre no início desse percurso e um outro no final. E aí ele tem uma opção também de colocar nas quinas. Sempre que eu tenho uma mudança de direção, ele pode colocar um balaustre também. Então isso vai aparecer como os postes, eu já vou mostrar. E tem outros tipos, outro padrão aí, justamente para criar um padrão de distribuição, ó, aqui eu criei barras verticais aqui, ó, e dei como exemplo ela começando em um perfil horizontal de corrimão e terminando em outro. Tem como ajustar isso. Então, essa linha do meio aqui, essa sequência de pequenos balaustres aqui no meio, é através da criação de um padrão. Então, vou mostrar como é que a gente faz isso. Então, para a gente começar, né, reconhecidos esses elementos básicos aí, vamos começar fazendo esse corrimão aqui, ó. Eu vou fazer essa curva aqui de novo. E aí a gente... vou mostrando como que a gente monta isso. Deixa eu ver. Então, dando sequência aqui, ó, eu vou fazer primeiro um guarda-corpo nesse pedaço aqui, ó. Isso aqui é uma passarela, né? O terreno está passando aqui embaixo, se a gente for ver, ó.
Isso aqui tem uma altura aqui, então eu tenho que pôr um guarda-corpo aqui para proteger quem está passando de não cair lá embaixo. Então eu estou aqui na planta do primeiro pavimento e possivelmente os desenhos de vocês aí já estão meio poluídos, com bastante informação. Então tem umas coisas que eu acho legais assim de ocultar nesses momentos. Assim. Aí é a hora que eu uso bastante esses recursos de ocultar e isolar temporariamente. Então, topografia, por exemplo, eu gosto de ocultar, posso até ocultar a categoria toda, não preciso de ter referência da topografia agora. Aí aparece aqui ó, a imagem da planta que eu usei como referência, eu posso ocultar ela também. Posso ocultar temporariamente, que vai aparecer esse azul, ou posso, se eu já tiver terminado, não vou precisar mais da imagem, eu posso ocultar em definitivo, aqui clicando com o botão direito sobre a imagem, ocultar em definitivo. Tem duas imagens aqui, ó, tem mais uma. Vou ocultar também outros elementos aqui na vista. Então dá uma limpada nos desenhos, né? Ó, essas linhas de corte talvez me atrapalhem um pouquinho, posso ocultar isso temporariamente para poder enxergar melhor o meu desenho. Então vamos fazer um guarda-corpo agora. Eu vou fazer um do zero, depois a gente edita o que está o que já vem de brinde aqui na escada. Então para fazer o guarda-corpo, tem a ferramenta aqui própria para isso, guarda-corpo. Aí ele tem a opção de colocar um guarda-corpo numa rampa ou numa escada existente, que já faz automaticamente. Quando a gente cria a escada, ele já põe um guarda-corpo associado à escada. Ou eu posso definir o caminho, fazer um desenho, um croquis, que eu vou definir o caminho desse guarda-corpo. Então é isso que eu vou fazer aqui, ó. Ele abre as ferramentas de desenho, e aí eu vou desenhar o percurso desse guarda-corpo aqui. Vou pegar pelo vértice aqui, ó. Vou fazer alinhado externamente. Aí para fazer a curva, ó, se eu já tenho a curva, posso usar esse selecionar linhas. E aí ele já põe uma linha com base no que já está modelado ali, desenhado. E aqui eu vou dar um offset só para colocar esse caminho já um pouco recuado. Vou dar um offset aqui de 10 centímetros. Não quero copiar, eu quero modificar ele mesmo. Com 10 centímetros, aperto o Tab aqui para ele selecionar toda a cadeia, que não está dando certo. Ah, foi. Aqui foi, aqui foi. Talvez esteja quebrado isso aqui, deixa eu ver. Vou dar um trim aqui. Esse percurso tem que estar bem certinho aqui, bem emendado, senão ele não vai fechar. Acho que aqui vai dar certo. Então eu defini um caminho, eu estou definindo o eixo de um perfil. Eu estou usando o guarda-corpo aqui, como eu não escolhi nada, eu peguei o corrimão, o guarda-corpo que já estava definido aí, que era só um tubo simples, que é o corrimão de escada de emergência, que é o que já tinha aí no meu arquivo que eu passei para vocês. Então a gente tem que editar esse caminho também. Então está aqui o corrimão, ele tem alguns parâmetros básicos aqui, ó. Ele tem um nível base, que ele já reconhece pela planta, e tem esse deslocamento. Esse deslocamento da base, se eu não me engano, é para fazer ele mais elevado, então ele vai ajustar o nível de início do guarda-corpo em relação ao nível, igual quando a gente faz com parede, e tem esse deslocamento do caminho. Então, eu desenhei o caminho nessa posição. Então, o eixo do perfil vai estar nessa posição aqui. Se eu usar esse parâmetro, vou exagerar aqui, ó, vou botar 25 centímetros. Ele desloca o guarda-corpo todo.
o meu caminho, né, se eu pegar aqui, estou com o guarda-corpo selecionado, eu posso editar o caminho continua lá no mesmo lugar, só que ele está deslocando o perfil em relação ao caminho. Eu não uso isso muito não, mas deixo aqui como uma opção. Normalmente eu acho mais fácil mudar o caminho de posição do que usar esse offset. Mas pode ser que tenha alguma situação que isso seja interessante. E aí a gente vai entrar agora na edição do tipo do guarda-corpo. Eu vou pausar o vídeo aqui, vou fazer separado para ficar vídeos mais curtos. Então, no próximo vídeo eu mostro a edição do guarda-corpo. Primeiro eu vou fazer só os corrimãos, que são os elementos horizontais, depois vou fazer os balaústres.